Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa revista da CONIMADEB, Cristo para Todos, Assembleia Deus Cristo para Todos, onde nós estamos estudando a nossa nova identidade da nova criatura, a identidade da nova criatura. E nessa lição de número 7, nós vamos abordar o discipulado e maturidade, a nova criatura e o seu crescimento. Uma vez que nós nascemos no reino de Deus, agora precisamos crescer. Nascemos de novo e crescer espiritualmente até a estatura de varão completo, a estatura de Cristo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus 29, 19, onde lemos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade central desse verso é que uma nova criatura deve ser discipulada, e não só discipulada, depois de discipulada deve ser discipuladora e corrigida para que alcance a consolidação e a frutificação. Os objetivos dessa lição são falar da importância do discipulado. É importante ser discipulado. Segundo, trazer os benefícios da correção, da disciplina, que serve para nós crescermos. E terceiro, demonstrar os caminhos de conhecimento e maturidade. O texto bíblico aqui se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 13 ao 15. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Vamos à introdução da nossa lição. O que fazer depois de ganhar as vidas? Dar uma Bíblia e ensinar os dias de culto não basta. Se faz, claro, necessário conduzir os maduros a se tornarem crentes maduros e cuidar dos que estão chegando agora e conhecendo o Evangelho. Chamamos essa ação discipuladora de discipulado. O discipulado, portanto, é um processo de levar a nova criatura à maturidade, de ganhar, discipular, consolidar e frutificar. Falemos de cada um desses passos, falemos da maturidade. Para isso, Deus coloca mestres e discípulos. Ser maduro não é ter cabelos brancos ou não ter cabelo, não é? Mas sim ter uma mente plena, ter uma mente segundo Cristo. A maturidade não vem apenas com os anos, vem com os danos. Essa que é a verdade. Nós vamos sofrendo e vamos amadurecendo. O número de experiência que vivemos e aprendemos é que define o tamanho da maturidade que recebemos. Agora, perceba que existem pessoas com 50 anos de evangelho, indo para a igreja todos os dias e ainda assim, muitas vezes se comporta como um menino na fé. Encontramos também pessoas com bem menos tempo nos caminhos do Senhor, mas que já conseguiram adquirir sabedoria e maturidade em muitas áreas da vida espiritual. Em que consiste, então, o desenvolvimento de um e o atraso do outro?
o nível de discipulado que cada um recebeu. A concepção discípulo vem da expressão grega mantano, que seria o matetes, que significa aluno ou aprendiz. Todo discípulo tinha um didascalos, que significa um mestre ou um professor. Os alunos eram aqueles que se assentavam aos pés dos mestres, que eram autoridades sobre algum assunto e aprendia o que fosse preciso para ser lapidado e preparado, em mentorias constantes, buscando crescimento e conhecimento. Elias discipulou Eliseu. Moisés discipulou Josué. Eli discipulou Samuel. Jesus discipulou os 12 discípulos. Entre muitos exemplos, vemos a importância do discipulado, de preparar alguém. A sabedoria de Eclesiastes, capítulo 3. Todo o foco de um discípulo é ser como seu mestre, e todo alvo de um mestre é levar seus discípulos à maturidade, à aprendizagem. Cada área da vida exige um nível de maturidade. Somos imaturos e maduros em vários lugares, porque não somos maduros em tudo. Entre a imaturidade e o despreparo, existe o discipulado, que leva a autonomia e o crescimento. A carta máxima da maturidade é o livro de Eclesiastes, em especial o capítulo 3. O sábio escreve um paralelo entre os extremos da vida e ensina-nos 3 lições preciosas. Entre um e o outro existe o processo, e tudo na vida é feito através de ciclos. Não se apegue a nada, pois tudo passa nessa vida. Deus controla o tempo do processo, e o diabo não é dono desse controle. Tudo que você faz, a todo tempo de processo, tudo que você faz desse controle, tudo que você traz resultado, tudo que você não faz, te traz uma consequência. Tudo é necessário acontecer. Tudo tem um propósito e o Senhor revela durante o processo. E a terceiro ponto, que enquanto o resultado não chegar, o processo não acaba. Ele traz problemas, porque na exposição acontece a maturidade. O sábio nos mostrou como Deus se utiliza de processos para amadurecer seus filhos. Tudo nos amadurece. O irmão do Senhor Jesus, Tiago, que era uma das colunas da igreja na época, Paulo menciona em Gálatas 2:9, escrevendo sua epístola, Tiago utiliza palavras perfeito e aperfeiçoamento. Também nos fala de sabedoria para levar a igreja a um nível de maturidade. Perfeito não é aquele que não tem defeitos, mas é aquele que amadureceu e sabe aonde não pode errar. Vejamos os ensinos de maturidade, amadureceremos nas necessidades. Tiago 1, verso 2 e 11. Tiago diz, tende por gozo o passar por diversas tribulações, sabendo que a tribulação da vossa fé. Amadurecemos nas tentações. Tiago, capítulo 1, verso 12 a 18. Amadurecemos também no ouvir e no fazer, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, e amadurecemos nas obras e na fé. Tiago 2, 14 e 26. Também Tiago 3 fala do amadurecimento no uso da língua, saber controlar a língua, na sabedoria. Tiago 3, verso 13 a 18. Tiago também nos ensina a ter paciência, esperar no Senhor. Tiago 5, verso 7 e 11. E amadurecemos na fé, Tiago 5, 13 e 18. E na oração, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
essa pequena epístola com 5 capítulos, nos mostra que o aperfeiçoamento e a maturidade é o alvo da nova criatura. Estude a epístola de Tiago e aplique ela à sua vida. Vamos falar do discipular e o discipulador. O maior desafio do discípulo não é apenas se sujeitar ao processo de discipulado, mas é também encontrar homens e mulheres que queiram discipular e ensinar pessoas a chegar à maturidade cristã. O modelo bíblico para ser um discipulador é o exemplo. Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses 1,6, João capítulo 13, verso 15. Paulo usa a expressão, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. Como modelo de ensino, devemos ser exemplo, porque o discipulador é aquele que se torna referência, ele é inspiração, ele é influência, ele é relevante para os seus discípulos. Ser a referência como coluna de imitação para aqueles que estão sendo formados, ser também inspiração para conseguir tocar a mente e o coração, e assim conquistar respeito para ter obediência e confiança por parte das pessoas. Ser influência para que os discípulos tenham como peso de importância a presença, os conselhos, os ensinamentos, até a voz do discipulador. E ser relevante para que o discipulador consiga ser visto como referencial a ser alcançado e superado. O discipulador é aquele que se compromete a cuidar e se responsabiliza a assumir os riscos e prejuízos de ensinar até que a pessoa cresça em graça e conhecimento. 2 Pedro 3, 10 e 2 Pedro 3, 18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falemos ainda dos meninos na fé. Paulo mostra a transição entre meninos e homens. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Na fé, essa analogia se torna perfeita. A estatura também de varão perfeito, de acordo com Efésios 4, 13, é a nossa meta, que é a estatura de Cristo. Mas precisamos compreender a fase de menino. Os meninos na fé devem ser ensinados. Provérbios 22, 6. Ensina o menino o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Porque muitas vezes o menino não sabe discernir o tempo certo de tudo na vida. Mateus 11, 16. Meninos gostam de brincar e de se distraírem. Não sabem o que querem e são dominados pelas emoções. Gostam de atenção e fogem da responsabilidade. O apóstolo Paulo deixa-nos claro que a imaturidade cristã nos bloqueia e nos impede de viver grandes momentos de bênção. Conforme Gálatas 4:1, ele estava fascinado que os gálatas deixaram tão rapidamente o caminho. Eram os meninos. Os meninos são inconstantes, são levados por qualquer vento de doutrina, por não aguentarem nada. Efésios 4:14. Mas em Gênesis capítulo 21, na história de Agar e Ismael, a palavra menino é repetida algumas vezes e percebemos aqui algumas lições sobre isso. Aprendemos que não devemos desprezar os meninos, verso 14 de Gênesis 21, e muito menos abandoná-los, Gênesis 21, 15. Quando desistimos de cuidar dos meninos, hoje perdemos grandes momentos ou grandes homens de amanhã. Devemos sim ouvir os meninos, levantá-los, ajudar, dando suporte e estrutura para que eles cresçam. O menino que chorou no deserto, Ismael,
se tornou especialista sobre as dunas de areia. Deus ama os meninos porque não vê somente nossas imaturidades, mas enxerga nossas vitórias e o amanhã. Devemos ter paciência nas inconstâncias e imaturidades. Gênesis 25, 27, porque Jesus chama os meninos. Mateus 18, 2. O leite e o banquete. A Bíblia sempre usa o padrão de alimentos para mostrar os níveis de maturidade. O leite é utilizado como exemplo de alguém que é imaturo, mas está se alimentando para o crescimento. Já o banquete, ou manjar, é usado para quem alcançou a maturidade e tem lugar à mesa. Hebreus 5, 12 e 13 nos ensina essa concepção de alimento espiritual mais sólido. Em 1 Coríntios 3, 1 a 3, o apóstolo mostra que a maturidade nos leva a sermos espirituais, e a imaturidade a carnalidade, e trata o processo de crescimento. Só desfruta de banquete quem já foi desmamado. Gênesis capítulo 21, verso 8. Deus nunca nos colocará em uma bênção que não estamos prontos para desfrutar. O que mais tem são meninos na fé, que às vezes pensam ser homens de Deus, Hebreus 5,13, mas na verdade são inexperientes na fé, Hebreus 5,12. Devemos crescer com alimentos leves e logo Deus nos dará banquete, porque o alimento pesado é para suportar cargas pesadas, 1 Pedro 2,2. Deus libera o alimento conforme o nosso desenvolvimento. Vamos à parte do disciplinar. A disciplina ou a correção faz parte do nosso crescimento. O discipulado é uma construção de uma casa que precisa lançar fundamentos sólidos, ter estrutura e depois vem a cobertura. Se algo der errado e não for corrigido lá na frente, na primeira tempestade a casa cai, como uma casa construída sobre a areia. O problema é que muitos não querem ser corrigidos e outros não sabem como corrigir. Hebreus capítulo 12, verso 5 a 13 é a passagem mais clara sobre a correção. A correção, primeiro, não pode ser desprezada, porque enquanto Deus como Pai se vai corrigindo, é sinal que ainda somos filhos. A correção também é prova que temos o Espírito do Pai. Por isso, quem tem o Espírito Santo aceita ser disciplinado como filho. A correção traz às vezes tristeza e lágrimas. Ontem nós choramos, hoje agradecemos, porque a correção nos fez participar do que o Pai preparou para nós. Na correção encontramos o fim das dores, de uma vez por todas, porque na disciplina recebemos cura. Aquilo que não é confrontado nunca será mudado. Não podemos ser entregues a si mesmo. Todo cristão não pode ser pastor de si mesmo, assim como uma criança não pode fazer o que quer. Provérbios 29, 15, a vara afugenta a estutícia. Em 1 Tessalonicenses 5, 14, o apóstolo Paulo mostra 4 tipos de crente que precisam de 4 tipos diferentes de disciplina. Ele fala sobre os desordeiros e os de pouco ânimo, os fracos e a todos. Para os desordeiros, devemos aconselhar e nos posicionar, apontando os erros e mostrando as mudanças, e trazendo ordem para eles. Para os de pouco ânimo, damos consolação, a presença e apoio necessário. Para os fracos, damos sustento, até que todos estejam em pé por si só. E termina declarando a paciência a todos. Porque cada crente dentro do corpo de Cristo tem um tratamento e um tempo diferente, não em privilégios, mas tratamento para a maturidade
e para o crescimento espiritual. Cada nível de maturidade nos faz suportar e passar por cima e entender uns aos outros, compreender as necessidades e suportar os momentos de alguém, Romanos 15:1, todo discípulo precisa ser corrigido no processo de ensino e de maturidade. Correção não mata ninguém, Provérbios 23:13. As marcas da disciplina são melhores do que a dor do fracasso, Provérbios 28:15. Pelo que toda correção produz maturidade. Já não vão cair mais no mesmo erro, Provérbios 29, verso 15. Disciplinar, crescer, firmar e andar. O Senhor nos prova para manifestar o que carregamos dentro do nosso coração. Deuteronômio 8, verso 2 e 3. E nela encontramos na disciplina a purificação. Malaquias 3, verso 3. Somos restaurados e andamos em prosperidade na disciplina. Salmo 119, verso de número 67. Olha só, Salmo 119, 67, diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Assim o discípulo recebe o crescimento, Colossenses 1:10, no amor de Deus e na humildade em Cristo, Filipenses 1:9-1 e 1 Coríntios 15:9. Crescemos constantemente na fé, na graça, no amor e em tudo que Deus colocar na sua poderosa mão, segundo Tessalonicenses 1, verso 3, segundo Timóteo 2, verso 1, Efésios 4:15. Nesse processo, devemos ser firmes no Senhor, segundo Timóteo 2:19, sem vacilar na fé e sem entregar-nos às tentações, Colossenses 1:23, sendo sempre abundante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 1 Coríntios 15:58. E no final de todo o trabalho de discipulado e de disciplina, levará o crente a um crescimento, demonstrando em sua forma de andar em boas obras, Efésios 2:10, com dignidade, conforme a nossa vocação, como verdadeiros filhos da luzes, andando em amor, Efésios 5:9. Para concluir essa lição do crescimento, vemos que muitos erram quando veem vidas aceitando a Cristo e deixando as largadas sem atenção e sem direção. Precisamos levantar em nossas igrejas uma rede de discipulados em que os mais maduros ajudarão os imaturos e crescerão na fé. Alguém assim ajuda a crescer ao outro. Que nós possamos ser discipuladores, não só discípulos, mas discipuladores. Vamos ao questionário dessa lição para reforçar tudo aquilo que nós aprendemos aqui sobre o discipulado, a maturidade e o ser uma nova criatura. Primeira pergunta: por que o discipulado é como a construção de uma casa? E a resposta é: o discipulado é como a construção de uma casa que precisa se lançar fundamentos, estrutura e, finalmente, a cobertura. Se algo der errado e não for corrigido, lá na frente, na primeira tempestade, a casa cai como uma casa construída sobre areia. Vamos à segunda pergunta: por que devemos ser disciplinados? Ninguém gosta, não é? Mas o Senhor nos prova para manifestar o que carregamos em nosso coração, Deuteronômio 8, verso 2 e 3. E nela encontramos a purificação, Malaquias 3:3. Somos restaurados e andamos em prosperidade
é na disciplina, conforme o Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O que é um discipulador? Bom, o discipulador é aquele que se compromete a cuidar e se responsabiliza a assumir os riscos e prejuízos de ensinar até que a pessoa cresça em graça e conhecimento, 2 Pedro 3, verso 18. Por que o discipulador deve ser influência e relevante? Bom, vamos à resposta. Ser influência para que os discípulos tenham como peso de importância a presença, os conselhos, os ensinos e até a voz do discipulador. E ser relevante para que o discipulador consiga ser visto como um referencial a ser alcançado e superado. Paulo teve o grande Gamaliel como seu mestre e Paulo discipulou outros. Vamos ao quinto. O discipulador deve ser referência e inspiração. Por quê? Ser a referência como coluna de imitação para aqueles que estão sendo formados. Ser inspiração para conseguir tocar a mente e o coração e assim conquistar respeito para ter a obediência e a confiança por parte das pessoas. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Semana que vem nós vamos falar de raízes, as raízes de uma nova criatura. Estamos estudando a identidade, nossa identidade, como nova criatura em Cristo. Espero que você tenha sido abençoado por essa lição e quero lhe convidar para acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, subscreva. Lá nós comentamos 5 aulas de escola dominical. A revista da CPAD, a revista da Betel, a revista da CADB, a revista Central Gospel e essa revista da CONIMADEB. Aqui nós estamos aprendendo a imitação da nova criatura. Na revista da CPAD, nós estamos falando da defesa da fé. Na da Betel, movimento pentecostal, e na revista da Central Gospel, estamos estudando acerca da tipologia bíblica. Subscreva o nosso canal PR Eugênio Piacentini, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.500 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.